Boa tarde, gente. Sou Fernão Lara Mesquita e estou de volta a pedidos para continuar aquela conversa que nós iniciamos na sexta-feira. Então hoje eu vou um pouquinho mais para trás, né? Vocês já repararam, vocês já pensaram de onde vem essa confusão que hoje assola o mundo inteiro? Eu acho que é do fato de que, para quem acompanha o noticiário pelas televisões, não existe mais nem verdade nem fato. Você está lá assistindo as coisas, você acabou de ver uma cena ou de ouvir uma declaração, e aí entram dois jornalistas, um entrevistando ou um debatendo o outro, para dizer, olha, isso que você acabou de ver não é exatamente o que você acabou de ver. Isso que você acabou de ouvir não é exatamente o que você acabou de ouvir. E fica aquela tertúlia, aquela discussão, né, para te provar que o que você viu não é o que você viu e o que você ouviu não é o que você ouviu. Isso mesmo quando a cena ou o dito comentado é mostrado, o que acontece cada vez menos. Em geral, eles já partem para essa discussão em cima de uma versão, e não do fato em si. Até nem o passado, como dizia um autor assim sobre o Brasil, nem o passado é estável no Brasil. E aquilo que aconteceu, de fato aconteceu, mas não aquilo ocorreu, mas não ocorreu, foi, mas não foi, e fica essa coisa sempre em reconstrução. De onde é que vem isso? Como é que isso começou? Começou com a tomada das empresas jornalísticas por empresários que não têm nada a ver com jornalismo, e que acham que é possível você comandar uma redação à distância e entregam essas redações para os profissionais, na verdade são os profissionais da luta pelo poder, né? E aí começam a receber uma batelada de reações indignadas com a desonestidade da cobertura que fazem, com a puxação de brasa para essa ou para aquela sardinha. E como é que eles resolveram esse problema? Isso começou com o dono da CNN lá nos Estados Unidos, que está pensando em pescar truta e tal, e não quer saber de ficar na redação descascando esse abacaxi, né? Então o que ele fez? Ele instalou esse sistema de duplas debatendo contra e a favor de todos os fatos, né? E isso resolveu dois problemas, né? Um, que dispensou ele desse trabalho exaustivo e desgastante de torear diariamente os seus jornalistas para manter os seus veículos dentro da trilha dos fatos e da verdade, né? E de quebra, eles descobriram que com esse sistema, eles resolviam um outro problema, né? Essa receita entregava para eles a soma de duas audiências que antes eram divididas, porque cada veículo, para a esquerda ou para a direita, né, dividia as suas plateias, né? Aqueles que eram fiéis ao fato ficavam mais para a direita, e aqueles que reescreviam sistematicamente a história mais para a esquerda. Com os dois jornalistas sempre debatendo as duas posições, eles somaram essas plateias, né? E isso foi interessante para aumentar as audiências deles e o faturamento deles. É isso que é a tal da polarização. É isso que está enlouquecendo a sociedade no mundo inteiro. Para você poder dimensionar a importância disso, né, basta lembrar que a democracia moderna nasceu na Inglaterra em 1605, num episódio específico, né, quando o juiz supremo da Inglaterra, Edward Coke, né, enquadrou o rei James I, que era o primeiro da dinastia Stuart, e que queria entrar na onda absolutista que os reis do continente já estavam desfrutando, né?
e botou ele under God and under the law. Esse under God queria dizer exatamente que ele não tinha o direito de impor mais a sua narrativa, que o que tinha acontecido e pertencia a Deus, não podia ser mudado. E que, sendo assim, o que tinha acontecido, e não a narrativa do rei, é que determinava como a justiça, segundo o que estava escrito na lei, o under the law, interpretaria o que tinha de fato acontecido. Foi isso que fez nascer a democracia moderna. Foi daí para frente que começou a Revolução Gloriosa inglesa e tal, e o parlamento, o povo, passou a ter mais poder que o rei. Mais para frente, na virada do século XIX para o XX, na primeira crise da democracia, a primeira grande crise da democracia, o mundo mergulhou de novo nesse buraco. Isso foi sintetizado no livro clássico do Dostoiévski, um romancista russo. O livro era Os Irmãos Karamazov, onde ele cria uma cena onde o grande inquisidor da igreja espanhola, que era a mesma da igreja portuguesa nossa, aquela que queimava a gente na fogueira, se depara com Cristo retornado à terra e acaba condenando Cristo à fogueira. E a conclusão dessa parábola criada pelo Dostoiévski era de que, se Deus não existe, tudo é permitido. Deus é aquilo que o homem não pode mudar. Deus é a verdade e o fato. E se a verdade e o fato não existem, tudo é permitido. Então, é isso que está acontecendo no mundo. No Brasil, essa versão se aplica ao quadro da seguinte maneira, quer dizer, toda essa mentirada que conflagrou o país se apoia na dúvida sobre se o Lula ganhar, o Bolsonaro contesta ou não a eleição. Contesta para quem, cara pálida? A única dúvida que os fatos autorizam é sobre se o Bolsonaro ganhar, seja com 57 milhões de votos, como da vez passada, ou mais, ele e os seus eleitores vão continuar sendo golpeados e impedidos de governar ao vivo e a cores, como tem sido no primeiro governo. E como acabar com esse abuso criminoso sem destruir para sempre o que resta da democracia brasileira? A democracia não sobrevive sem um Supremo Tribunal, sem fazendo o devido papel de última instância da legalidade constitucional de cada ato do poder instituído e nada mais, para não poder misturar as bolas. É exatamente com essa certeza que o PT joga para chantagear o Brasil. Ele mantém a forma, que é esta função do STF de última palavra, e perverte a função da Suprema Corte para legitimar o crime e não o que está escrito na Constituição, para legitimar a violação, a negação do que está escrito na Constituição e não o que está escrito na Constituição. E como ele sabe que a democracia não pode funcionar sem o Supremo Tribunal, ele cria esse impasse para o país que fica na dúvida. Quer dizer, se ele não acatar as ordens do tribunal, o país fica sem tampa. Se ele acatar, é pior ainda a emenda do que o soneto. Então a solução não é acabar com o STF, não é o STF que tem que acabar. Ou o Brasil inteiro põe os Alexandres de Moraes em cana, ou os Alexandres de Moraes põem o Brasil inteiro em cana. É essa a dúvida, e esse jogo ou acaba já com a eleição do Lula, ou permanece aberto para a gente ver como é que fica. É isso que está em jogo na escolha entre Lula e não Lula.